Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao vídeo 3 da semana dos laminados cerâmicos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o processo adesivo, como escolher o cimento, como tratar a peça e o dente de maneira adequada para fazer a colagem dos seus laminados cerâmicos. E nós vamos também detalhar sobre o curso online, o Imerso Online, como você vai fazer para participar da disputa das vagas que nós vamos abrir ao final desse programa, tá ok? Bom, em relação à adesão, quando nós falamos de colagem da peça no dente, você tem que entender que nós temos três estruturas. Nós temos o dente, ou a superfície na qual o nosso laminado vai ser colado. Nós temos o cimento, que seria a cola, digamos assim, que fica no meio, que nada mais é do que uma resina, né? E nós temos a peça. E cada superfície tem que ser tratada de um jeito, né? Se a gente for analisar no dente, você tem basicamente três estruturas, né? Você tem esmalte, você tem dentina e você tem resina ou metal, né? Mais resina. Então, digamos assim, esmalte, dentina e resina, né? Pode ser um pino de fibra de vidro, uma restauração antiga que você vai colar, né? No esmalte, ácido fosfórico, adesivo. Na dentina, nós vamos escolher de preferência um adesivo que é autocondicionante, né? Aquele adesivo que você não precisa passar ácido na superfície da dentina, porque hoje nós temos adesivos como, por exemplo, o Clearfield SC Bond, que não precisa passar adesivo ácido na dentina. Então, a preferência são por adesivos autocondicionantes. E na resina? Na resina, normalmente uma abrasão, normalmente um jateamento da resina, acompanhado de um adesivo por cima, né? Então, sem muitos detalhes, sem muito mais polêmicas a respeito do assunto. Dá para a gente dividir nos tipos de adesivos ainda, falar o que seria melhor para cada situação, mas em linhas gerais é isso, né? Agora em cimentos. Em termos de cimentos ou da cola que você vai utilizar para colar os seus laminados, eu diria que existem dois tipos de cimentos, né? São os cimentos duais e os cimentos fotoativados. Cimento fotoativado é aquele que endurece na presença de luz. Então você pega uma resina composta, né? Faz uma bolinha, joga a luz em cima, ela polimeriza, né? O cimento fotoativado é muito parecido com isso, é parecido com uma resina flow. Então você pega e esse cimento ele só vai endurecer na presença da luz. Agora, os cimentos duais não. Os cimentos duais, para que eles vão reagir, eles vão endurecer na presença de uma reação química. E os cimentos duais eles podem ser divididos ainda em autoadesivos, duais convencionais e duais livres de amina. O critério para você decidir entre um cimento dual e um cimento fotoativado é a capacidade da luz chegar até o cimento. Então é muito simples. Pensa comigo, ó, se a sua peça ela é mais grossa, ela tem 3 milímetros, a luz ela vai ser mais difícil de passar e polimerizar a resina, não é? Então, na presença de peças espessas, você vai usar cimento dual. Na presença de uma peça fina, você vai usar um cimento fotopolimerizável. Agora, qual o critério entre escolher um cimento, por exemplo, autoadesivo, de um dual livre de amina? Aí essas são questões um pouco mais complexas. Mas para você entender mais facilmente como selecionar, basta a gente voltar naquele assunto que eu falei logo no vídeo anterior. Por isso que é importante você assistir os 3 vídeos, entendeu? Porque se você não assistiu o outro, você não vai entender agora a diferença entre adesão e coesão. Mas olha só, se você está diante de uma peça que ela precisa ser cimentada de uma maneira coesiva, ou seja, uma coroa, você pode utilizar um cimento que tem piores propriedades, digamos assim, adesivas, do que um cimento fotoativado. Porque o que vai reter essa peça em posição é a força coesiva. Então imagina uma coroa de zircônia, né? Um pino de fibra de vidro. Você não precisa daquela força adesiva tão grande. Você precisa de uma força adesiva, mas não precisa ser tão forte assim. Então o cimento autoadesivo ele é muito mais simples, muito mais fácil de se utilizar. E aí os exemplos comerciais por exemplo, o Relixo 200 ou o 7PP, que são adesivos, cimentos autoadesivos para peças espessas ou mais coesivas. Mas toda vez que você vai precisar de mais adesão, não tem muita retenção mecânica, a peça é fina, ela não tem retenção mecânica, você vai dar preferência por cimentos mais fotopolimerizáveis, mais adesivos, né? Então a linha de raciocínio é simples assim: coroas, zircônia, metalocerâmica, tudo cimento autoadesivo, tipo 200, 7PP, é mais fácil. Esses cimentos são cimentos que eles têm menor força de união
e eles mancham com mais facilidade. Só que, por outro lado, eles têm uma facilidade clínica muito maior. Só que pensa bem, se a peça é espessa, você não vai sofrer tanta interferência do cimento, se ele envelhecer. E essa margem provavelmente está mais subgengival. Então, nesse caso, faz muito sentido você usar um cimento dual, um cimento autoadesivo. Agora, quando você está diante de uma peça fina, você concorda que a cor do cimento ela interfere no resultado final? Então, aí você vai precisar de um cimento de melhor propriedade, que normalmente é um cimento fotoativado. Então, esse seria o critério na escolha da resina. Olha só, já falamos da estrutura do dente, esmalte, resina e dentina. Já falamos da escolha do cimento, dual, fotoativado. E vamos falar agora do sistema da peça. A peça de cerâmica ela pode ser condicionada, se ela for um de silicato ou se for uma feldspática. Mas ela não vai ser condicionada se ela for zircônia. Então as zircônias elas não são condicionáveis por ácido fluorídrico. Por isso que nós usamos zircônias mais em infraestrutura, mais em coroas. E aí você vai associar uma zircônia com cimento dual, um cimento que pode ser de pior propriedade, digamos assim. E as peças condicionáveis são as peças mais finas, como de silicato, feldspática, né? Você lembra que as cerâmicas elas podem ser classificadas quanto ao método de confecção? Então as cerâmicas injetadas normalmente elas são de um único material, são monolíticas, elas são feitas de uma única estrutura. Então por isso elas têm uma estética um pouco menos favorável do que uma cerâmica aplicada, uma feldspática. Então em termos adesivos, para facetas, para lentes de contato, que são peças mais adesivas, nós vamos preferir de silicato e feldspático, não é? E aí os de silicatos você condiciona com ácido fluorídrico 10 a 20 segundos, classicamente é 10%, hoje existem linhas já de pesquisa defendendo o condicionamento com ácido fluorídrico a 5%, né? Às vezes até por menos tempo, mas classicamente ácido fluorídrico a 10% de 10 a 20 segundos, no caso do de silicato. Nome comercial é o Emax Press, da Evoclar, por exemplo. É uma cerâmica injetada de silicato, tá? 10 a 20 segundos de ácido fluorídrico. E nas feldspáticas, de 1 a 2 minutos de ácido fluorídrico. Aí você vai me perguntar, mas por que 10 a 20 segundos? Porque no momento que você começa a aplicar o ácido fluorídrico em uma parte da peça, a hora que você está terminando a peça inteira, ali já se passou 3, 4 segundos. E aí o importante é que no final desse condicionamento, você tem uma superfície da cerâmica toda opaca e na qual houve um condicionamento da superfície, né? Uma vez que você criou esse condicionamento, nós vamos limpar esse ácido fluorídrico, a superfície condicionada, com ácido fosfórico, né? Porque existem alguns debris, alguns restos de cerâmica que se depositam na superfície. Nós aplicamos o ácido fosfórico para fazer uma limpeza da superfície e depois aplicamos uma camada de silano, que é justamente o produto que vai fazer a união com a nossa resina composta, vai permitir a união com a nossa resina composta. Então, basicamente, esse é o tratamento da peça. Você passa um ácido fluorídrico, ácido fosfórico, seca bem, lava, seca bem a superfície, silano, e depois você está pronto para receber um adesivo ou cimento que você escolher. Então, veja só, de uma maneira geral, cimentação adesiva é isso, não é? É a escolha, tratamento da peça, do dente, esmalte, dentina, resina, tratamento da peça com ácido fluorídrico e silano adesivo e a escolha do cimento que vai unir os dois. Então, em linhas gerais, é isso. Agora, você vai ver que dentro de cada um deles existem critérios, existem incompatibilidades entre alguns adesivos e alguns cimentos. E aí, para que você entenda esse processo de maneira mais fácil, você tem que conhecer muitos outros detalhes, que aí ficaria inviável a gente falar sobre isso, porque uma aula de adesão ela pode durar o dia todo. Aliás, ela pode durar vários dias. Se a gente for no aspecto científico, avaliar cientificamente as propriedades de cada material, compatibilidade, incompatibilidade, qual é o melhor ou o pior em cada situação, a gente pode ficar debatendo por muito tempo, né? O fato é, todo adesivo que é hidrófobo, fase final, frasco final, tem mais longevidade. Tudo que tem menos matéria orgânica tem mais longevidade. Tudo que é mais hidrófobo na camada final é mais longevo. E tudo que tem mais carga, né, toda resina que tem mais carga, vai ter propriedades melhores do ponto de vista de resistência a longo prazo. Então essas seriam as nossas indicações. Agora, para você se aprofundar nesse conteúdo, se você quiser entender mais a fundo tudo, que eu acho fundamental para que você consiga diagnosticar melhor e conhecer várias ferramentas,
eu diria que nós precisamos entender dos outros métodos de cimentação. Você pode cimentar com cimento resinoso, com resina aquecida, que são outros métodos auxiliares. Não é que você vai cimentar sempre daquele jeito, mas se você tiver uma carta na manga, você pode usar quando for mais conveniente. Então, na minha concepção, o bom dentista é aquele que domina várias técnicas. Olha, precisa isolar? Você sabe isolar. Não precisa isolar, você não isola. Ah, preciso fazer um relativo aqui, eu consigo fazer. Ah, eu vou cimentar com resina composta, eu domino essa técnica. Ah, eu vou cimentar com cimento resinoso, domino essa técnica. Então, acho fundamental que você identifique e conheça várias técnicas para que você se torne um dentista mais completo. Também acho que você deve conhecer várias especialidades ou critérios para várias situações. George Bernard Shaw falava o seguinte: o especialista é aquele indivíduo que sabe cada vez mais de menos. Vai chegar uma hora que ele vai saber tudo de nada. Então, o cirurgião dentista ele deve conhecer de várias especialidades para indicar corretamente o procedimento, várias técnicas, para que ele possa escolher aquela que é mais viável para o paciente naquele momento, né? E tudo bem que tem um aspecto científico do que é o melhor do ponto de vista científico. Nós vamos discutir isso. Eu vou passar baseado em artigos, em meta-análises, em artigos com muito impacto, o que é o melhor para cada situação. Mas tem um momento também que a sua gestão ela vai conflitar. E tem um momento que a gestão ela bate com a ciência. E você vai ter que acabar definindo. Olha só, vou te dar um exemplo muito simples. Qual é o melhor adesivo do ponto de vista científico? O melhor adesivo do ponto de vista científico é o adesivo de quarta geração, né, que é o adesivo de Total Etch de 2 passos, ou o Self Etch de 2 passos, que é o Clear Fill, não é? Então, em dentina, Self Etch de 2 passos, Clear Fill, que é primer acítico, adesivo hidrófugo em frasco separado, ou o adesivo de quarta geração, que é o Total Etch de 2 passos, que é o Scotch Bond Multipurpose, OptiBond FL, Albond 3, são adesivos de 2 passos. Agora, qual que é o melhor adesivo do ponto de vista da gestão? Você tem uma clínica, você tem 10 profissionais trabalhando para você fazendo restauração o dia todo. Qual é o adesivo que dá menor variação clínica? Que você vai conseguir fazer com que a pessoa acerte o maior número de vezes? É universal, entendeu? Porque se o indivíduo pega um Clear Fill, passa no esmalte sem passar o ácido antes, ácido fosfórico, a performance não vai ser adequada, porque ele não fez o condicionamento do esmalte. Agora, e ele vai ter que fazer a fricção desse primer acídico sempre, esperar a volatilização dos monômeros, tem uma variabilidade clínica, você entende? Agora, o adesivo universal, você compra um adesivo para fazer tudo. Você compra um adesivo para fazer colagem de bracket, para fazer classe 1, para fazer restauração, cimentação de faceta, para tudo, entendeu? Então, do ponto de vista da gestão, um adesivo universal, para tudo. Só que do ponto de vista clínico e científico, não seria o melhor adesivo. Então, olha só como a ciência, uma hora, ela vai conflitar um pouco. Qual que é o melhor método de cimentação de laminados, assim, cientificamente? Isolamento absoluto, de repente usar um adesivo com frascos hidrófugos separado. É uma cimentação que leva mais tempo. Qual que é o mais comercial? O que você vai conseguir render mais, ganhar mais dinheiro, por exemplo, no seu consultório. Já talvez não seja esse método. E não tem certo e errado, sabe? Não é também porque você não seguir o método cientificamente o melhor de todos. Também não significa que vai dar errado. Tem a sua habilidade clínica e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa dar uma pesada em tudo isso. E eu vou fazer a minha leitura no processo de decisão. Porque apesar de nós, sim, precisarmos nos basear em ciência, nos basear as condutas clínicas baseadas em evidências científicas, você também é dono de um negócio. Você precisa escolher corretamente o que é melhor para o seu paciente em cada situação, para que ele fique satisfeito, para que você consiga atender o maior número de pacientes e causar um impacto mais positivo na sociedade. Não adianta nada você fazer tudo cientificamente da melhor forma possível e o paciente odiar o processo todo. Ele falar, foi desgastante, foi ruim, não gostei, e sair com um impacto negativo, não é? Então, acho que você deve conhecer todas essas técnicas. Bom, pessoal, agora eu vou falar com vocês como vai ocorrer a disputa para quem quiser participar do curso online, o Imerso Online, que é o curso de laminados cerâmicos online.
Para quem não sabe, assim, eu já dei esse curso, eu rodei nos últimos 2 anos com ele por várias cidades do Brasil. Várias pessoas já fizeram curso presencial. E você deve estar se perguntando por que eu resolvi migrar esse curso online. Porque esse curso ele vem num formato que é extremamente pragmático. Ele é extremamente direto, ele vai direto ao ponto, para que você que é clínico mesmo no dia a dia possa fazer os procedimentos no consultório com muita segurança, que você possa recorrer aos protocolos clínicos sempre que você tiver dúvida. Olha só, uma das coisas que o presencial ele não oferece tanto é a possibilidade da pessoa rever o conteúdo. Você imagina, ela não pode às vezes ver todas as aulas com o mesmo grau de fidelidade que um online fornece. Então, uma das grandes vantagens do online é isso. Outra vantagem é que você pode fazer o seu curso online ao mesmo tempo que você está executando, por exemplo, outras tarefas. Não é exatamente recomendável, né? O recomendável é que você foque e tenha total atenção ao curso. Mas vamos supor, eu precisei levantar e pegar uma água. Você não atrapalha a sala inteira, entendeu? Você pode levantar, pegar e fazer alguma coisa com uma certa flexibilidade. Você está na sua casa. O curso ele vai ser ajustado às suas necessidades, ao seu tempo. Por exemplo, eu posso domingo, né? Eu posso sexta-noite, eu vou poder ver esse vídeo. Então fica muito mais fácil para que você consuma todo o conteúdo. Além disso, para que o conteúdo ele seja mais absorvido por você, ele foi gravado de uma maneira mais direta mesmo, sabe? Totalmente clínico. Então você já vai se ver nas situações, fala assim, isso é exatamente como acontece comigo, eu já passei por isso. E mesmo você que já faz o procedimento no seu consultório, você já tem uma experiência, ele vai te dar uma claridade de pensamento, uma claridade de entendimento dos protocolos muito maior por causa dos modelos mentais. Como você viu nesses 3 vídeos, né, que nós passamos aqui, fica muito mais fácil entender o conteúdo se ele é apresentado de uma outra forma, né? Então ele vai te dar uma claridade muito grande, você vai conseguir estruturar muito bem isso na sua mente, né? Quando você tiver com um paciente sentado lá, o conhecimento tem que vir rápido na sua cabeça. Bom, eu sei que muita gente nunca fez um curso online, fica desconfiado, né? Não sabe se vale a pena o investimento ou não. Às vezes fica com receio de não conseguir assistir tudo. E se de alguma forma você não ficar satisfeito, eu tenho tanta certeza de que o curso ele tem um conteúdo significativo, ele tem um conteúdo que vai agregar na sua vida. Se de alguma forma acontecer alguma coisa e você não gostar, por 30 dias, se nesses 30 dias você falou, olha, não consegui me adaptar ao curso online, eu não consegui assistir, eu não peguei o raciocínio, você fala, eu não consigo entender, e a gente devolve o valor nesses 30 dias, tá? Centavo por centavo, é só você mandar uma mensagem, falar dentro desses 30 dias, né? Olha, não gostei, e aí a gente devolve tudo. Então, resumindo, o Imerso Online é um curso composto de 5 módulos, cada módulo tem em torno de 20 vídeos curtos, diretos ao ponto, que vão te ajudar diretamente na sua prática clínica. As inscrições começam terça-feira, às 9 horas da manhã, e elas se estendem por 4 dias, terminando então na sexta-feira, às 23h59, ou até que as vagas sejam preenchidas mesmo antes desses 4 dias, né? O parcelamento é até 12 vezes no cartão. Nós damos garantia incondicional nos primeiros 30 dias se você não ficar satisfeito. Então é isso, eu queria agradecer a você a participação nessa semana de laminados. Eu espero que você tenha aprendido, levado um conteúdo para você no seu dia a dia, que vai te ajudar, que vai te livrar de vários problemas no consultório, né? E que te ajude a alcançar uma performance melhor no seu consultório. E eu torço para que você esteja dentro do meu curso online nos próximos meses e colha aí todos os benefícios que o curso tem para oferecer. Esteja dentro dessa comunidade de odontologia aí de alta performance. Um grande abraço, sucesso para você.